Então, vamos começar. Ó, selecionei aqui algumas questões que foram colocadas como dúvidas, né, ou remanescentes aí de certa preocupação a partir da leitura que vocês fizeram. Então, assim, a primeira, e tem questões que são mais teóricas, mais complexas, e questões que são mais pontuais. Então, a gente vai variar aqui. E eu queria a ajuda da Joyce e da Daniela para responder. Então, uma primeira pergunta aqui que foi colocada é qual que é a linha teórica do currículo que o sacristã vai estar envolvido? O que vocês acham? Quando eu estava lendo o texto, eu estava me perguntando justamente isso. Eu falei, mas esse autor, ele está se encaixando, ele está falando aqui para qual linha que ele está indo, né? Se é crítica, se é pós-crítica. Eu analisando, eu não sei se eu estou certa, mas eu vou falar assim, o que eu percebi do texto, que foi assim, ele está indo na linha crítica, porque é mais assim, ele está indo mais para o lado social, né, que ele fala que o currículo, ele determina os conteúdos, ele determina o método, ele classifica, né, os alunos. Os alunos, por exemplo, as crianças de 7 anos, elas vão estudar na primeira série, o conteúdo de português vai ser tal, o conteúdo de matemática vai ser tal. E ele problematiza isso também, né, para tentar significar o termo de currículo, que ele também é impactado pela cultura local, pelo país, pelas relações sociais, pela política. Então, tem toda essa globalização de conceitos que também impactam na construção do currículo. Então, assim, eu achei que ele vai mais para esse lado da crítica. Eu percebi assim, né? No texto, ele coloca até uma citação falando que o currículo é um campo de batalha que reflete outras lutas corporativas, políticas, econômicas, religiosas, de identidade e culturais. Eu também concordo, né, com os colegas, mas eu acredito ainda que é no pós-crítico que ele está, não só no crítico, né? Eu acho que ele já está para além de algumas questões, quando, além desse fato que ele fala que o currículo é um território de disputa, ele também está percebendo essas forças, esses interesses que estão no currículo, né? Então, o currículo não é só, vamos decidir essa disciplina, o que entra aqui, e no final do texto, ele, como eu anotei aqui, ele está buscando uma nova alternativa para as questões do currículo. E aí ele propõe novas linguagens e novas perspectivas interdisciplinares, que aí ele vai falar da filosofia, da psicologia, então outros campos também para ajudarem na discussão do currículo. Né? É uma abordagem integral das dimensões do currículo, isso que eu entendi. Olha lá, né, o quanto é difícil a gente colocar alguém dentro de uma caixinha, né? E vocês, todos que responderam, estão certos nas percepções que captaram dentro da leitura do texto, né? Então, é verdade que ele vai falar desse campo de disputas que o currículo né? Sim, é verdade, né? E é verdade que ele vai fazer essa leitura mais intercultural, né? Mais subjetiva, também é. Então, quando eu falo isso, né, e quando eu faço essa pergunta, é justamente para vocês entenderem e verem o quanto entra da teoria crítica no pós-crítico também, né? E ele é um autor que está bem nessa transição, ou seja, então existem vários autores que a gente vê que estão nesses caminhos, se reorganizando e reorganizando suas próprias produções. E isso é uma coisa bem interessante da gente perceber dentro da leitura dos textos, né? Então, isso é uma das questões. Então, a gente tem os argumentos da teoria crítica, e como a teoria pós-crítica ela é herdeira desses argumentos, nos textos pós-críticos vão aparecer esses argumentos também. Né? Você pensa uma coisa que é etapista e que, no final... Então, por exemplo, tradicionalmente, a gente teve primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, né? Vocês já não são dessa geração. Mas eu, por exemplo, quando fiz escola, eu estudei primeiro grau, segundo grau, daí quando eu fui para o terceiro grau mudou, era ensino superior. O que era o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Era o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
as etapas, né, do ensino brasileiro. Daí, depois a gente inseriu uma etapa a mais, que é o ensino infantil, não existia, né, então não faria mais sentido ter primeiro, segundo grau, porque tem o ensino infantil, seria o grau 0, né, não dá. Então, ensino infantil agora, mas é um grau, é uma ideia de que você vai alcançando, elevando a sua formação conforme você vai se escolarizando, né? O tempo de escolarização como um tempo, né, para dessa etapa de desenvolvimento humano. E não necessariamente é assim, né? A gente tem etapas, o desenvolvimento humano não se dá em etapas, ele se dá nas relações. E eu posso ter um ano em que eu me desenvolva muito e anos em que eu desenvolva muito pouco, né? Mesmo cumprindo as etapas, os anos, né, as séries de cada um dos calendários escolares que são diferentes pelo mundo, né? Agora, como que a gente pode nos orientar nessas tantas definições que a gente vai dando? Eu também não tenho uma resposta fácil para vocês, mas a ideia é que vocês, se munindo dessas teorias, vocês consigam fazer atividades e consigam ter práticas que sejam um pouco mais, né, interessantes sobre o ponto de vista de não incorrer em erro. Ou seja, vocês vão melhorar o currículo e os aprendizados dos alunos pensando nesses percursos a cada etapa, né? Não entendendo que cada etapa é ela em si, e a gente tem, em alguns estados, né, uma definição já desses ciclos, por exemplo, acabar com a reprovação dentro de um ciclo. Então, você não tem retenção do aluno de primeira a quarta série, por exemplo, né? Ou primeiro ao quinto ano agora, né? Isso, obrigada, Emily, pela cola. Às vezes a velhice ataca, né? E não retém também do sexto ao nono, né? Por que isso? Porque se entende, essas percepções já são percepções de que o aluno ele não tem assim um desenvolvimento de cada ano, né? Então, por exemplo, alfabetização. Se entende que o aluno deve sair do ensino fundamental 1, né, alfabetizado. Mas ele não tem que, no primeiro ano do ensino fundamental, já estar alfabetizado. Algumas crianças estarão, outras não. E é assim, algumas precisam de uma maturidade maior, outras não, né? E é assim. Então, assim, mas não deveriam sair sem estarem alfabetizados do quinto ano do ensino fundamental 1, né? Esta é a ideia. Mas às vezes a gente vê que isso acontece, e daí é que geram também problemas, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar de que grau ou de que nível de educação a gente está falando quando faz a crítica. Uma coisa é a profissionalização de vocês. Vocês, então, entraram na universidade para ter uma profissão. E vocês fizeram uma opção pelo curso de pedagogia. Então, essa formação é um pouco mais profissionalizante, deve ser. Eu estou preparando aqui, eu estou dando aula para gente que vai ser professor. Não estou dando aula para médico e estou tentando formar vocês para serem seres humanos mais plurais e tal, abertos à complexidade e à questão da cultura, mas quero também que vocês sejam bons professores, profissionais da área onde vocês escolheram atuar, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas esse não é um mecanismo para a educação básica. Formar o jovem ou a criança, né, ou o adolescente, enfim, nesta mesma chave é que é o problema. Então, quando a gente faz a crítica a essa profissionalização ou essa praticidade ou essa funcionalidade da educação, a gente está falando que a gente, às vezes, está fazendo esse movimento de adiantar uma opção desse jovem, né, fazê-lo optar por uma carreira e etc., muito cedo. E talvez ele tenha que conhecer mais coisa, viver, experienciar, né, enfim, se humanizar, ter acesso a conhecimentos para poder fazer uma opção mais, enfim, que case com a individualidade dele, com as expectativas dele, etc. E o caminho de vocês com os seus alunos é abrir as possibilidades. Eu aqui estou falando, ó, vocês como professores deveriam olhar para isso, aquilo. Eles lá ainda não decidiram. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a questão da crítica, né?
quando a gente está fazendo a crítica para vocês, é porque a gente entende que vocês, como profissionais, vão cavar espaços para fazer mudanças. Quando a gente aponta os problemas de uma lei, ou de uma base, ou de uma questão qualquer que está sendo colocada como norma, não é uma questão de ser contra o governo, até porque a norma, ela dura mais do que um governo, né? Ou é uma questão de pensar qual é o projeto dessa formação do país. E daí o papel do intelectual é pensar esse projeto. Porque se não tiver ninguém falando assim, olha, essa base pisa no tomate quando faz isso daqui, essa base não está pensada direitinho quando a gente faz isso daqui, quem vai fazer? Você entende? Assim, qual é o papel do intelectual ou do professor universitário? É fazer uma crítica. O pesquisador, ele é um crítico. A gente sabe que vocês vão entrar nessa realidade e que muitas vezes vão ter poucos instrumentos para mudá-la. Mas se a gente não fizer a crítica, vocês nem vão procurar mudá-la. Então, quando a gente faz a crítica, não é esperando que a desgraça do mundo aconteça, né? Mas é olhando e fazendo uma crítica desta perspectiva, porque, enfim, existe uma estrutura do capital de se apropriar dessas questões também. Quais são as alternativas, Clarice? Porque quando a gente faz esse discurso, parece que a gente não tem alternativas, mas a gente tem, de mobilização coletiva, de procurar sindicalização, de não aceitar trabalhar nessas condições. Então, assim, existem alternativas, elas não são fáceis, mas é isso que a gente está mostrando quando a gente faz a crítica, né? Então, por exemplo, a Alice Casimiro Lopes lá falando, né? Quando a gente pensa os caminhos formativos e as fundações fazendo esses caminhos formativos para as secretarias, isso tem uma intencionalidade. A gente tem, como crítico dessa realidade, revelar isso. Porque senão parece que as pessoas não estão vendo. Ai, que bonzinho que é a Fundação Lehman, fazendo tudo bonitinho para a escola. Olha aqui, vem tudo pronto para o professor. E daí ninguém fala que isso diminui a autonomia do professor, como o Sacristã fala no texto, né? Ou quem fala é chato, né? Então, sempre tem alguém que aceita trabalhar nas condições. E eu acho assim, né, Isadora? Não pode julgar, né? Não, a gente não pode, mas a gente tem que ter a consciência de que quando a gente aceita, a gente está enfraquecendo a gente e toda a categoria. Sim. É isso, né? Então, assim, porque se a gente não tiver essa consciência, a gente é enganado mais facilmente, né? E a gente não sabe daí de onde vem o tiro, né? Assim, não sabe nem por que a gente está sendo enganado desse jeito, né? Então, é preciso ter essa consciência. E a gente precisa falar sobre esses problemas para a gente resolvê-los, né? De maneira que a gente consiga ter uma vida um pouco melhor na docência e uma valorização dessa docência, né? Qual é a diferença entre conhecimento escolar e currículo? Alguém se habilita para responder isso? O que é conhecimento escolar, afinal de contas? O que é currículo? O conhecimento escolar para o Sacristã é o conhecimento científico mediado pelos professores, livros didáticos e materiais, e que nessa mediação vira aprendizagem dos alunos. Conhecimento escolar para o Sacristã tem a ver com o conhecimento produzido por especialistas que, mediado pelo professor, então, especialista, media professor, livro didático, práticas, materiais, e chega no estudante. Esse que é apropriado, que é mediado e está em contato com o estudante, é o conhecimento escolar. Então, é o conhecimento que está na escola. Não é, digamos, a ciência da forma com que ela foi produzida originalmente, certo? É já ela processada, facilitada, né, para os estudantes. Facilitadas nesse sentido de ser palatável, né, para os estudantes. Muito bem. Isso é o conhecimento escolar. O que é o currículo, né? O que a gente tem que pensar para o currículo? E por que ele se diferencia do conhecimento escolar? Porque ele é maior, ele é mais coisas do que o conhecimento escolar. É lógico que ele tem um grande percentual dele que é baseado no conhecimento escolar, e ele divide esse conhecimento escolar em anos e etc.,
mas ele também seleciona, porque ele só deixa ser conhecimento escolar alguns conhecimentos, não todos. E daí a gente tem o currículo que é maior, é o código por meio que isso é feito, são as consequências do funcionamento deste currículo, destes conteúdos e não outros, desse conhecimento escolar e não outros, né? É a imposição de um em relação ao outro, é a seleção de um em relação ao outro, né? E, portanto, então, eu tenho que entender que o currículo, ele não é universal, ele não é único e ele não é imóvel. Ele não é imóvel porque o conhecimento está sempre sendo produzido. Mas, portanto, é possível eu, a partir de um novo conhecimento, criar um novo conhecimento escolar e um novo currículo em consequência, né? Uma nova prática, um novo livro didático, uma nova mediação. Então, assim, essas coisas estão em consonância, elas estão em diálogo? Sim. Mas elas são a mesma coisa? Não. Porque o conhecimento escolar está mais vinculado a só o conteúdo, e a gente já aprendeu aqui, já espero, né, que o currículo não é só conteúdo, o currículo são todas essas relações, né? O currículo é o caminho que eu vou alcançar, né, essa possibilidade da construção do conteúdo, mas mais do que isso, desse ser humano, né, desse cidadão, dessa possibilidade de interação maior que a gente tem como a educação. Porque senão eu entendo a educação como aquela ideia bancária que a gente já fez a crítica, como que o currículo faz uso dessa cultura escolar. E pensando cultura escolar, que é um outro tema muito caro do Sacristã, ele escreve bastante sobre isso, né? A cultura escolar pensando esse universo, né? Onde acontece a apropriação do conhecimento escolar, onde acontece a consolidação do currículo, né? E daí, como que o currículo deve fazer uso dessa cultura escolar, né? Ele já faz, independente, não é que ele deve fazer ou não, ele faz sempre, né? E uma cultura escolar, ela reforça alguns currículos e destitui valor, né? Tira valor de outros currículos. Então, essa é uma questão. Então, se eu tenho uma cultura escolar mais democrática, né? Um clima escolar, uma escola que tem mais ligação com a comunidade, etc., eu já tenho um currículo. Se eu tenho uma cultura escolar que é, tipo, o aluno passou do portão da escola, não tem mais relação com nada do que está fora, né? Eu tenho um outro currículo aí. Então, essa cultura escolar, ela tem tudo a ver com o tipo de currículo que é implementado dentro dessas escolas, né? E é possível que todas as culturas estejam dentro da escola? Sim, é possível, né? Se eu tiver uma cultura escolar aberta a isso. Qual é a diferença entre o que é um plano, né, e o que é implementado na escola? Por que existe o currículo em termos, né, do que está prescrito e o currículo vivido? Então, assim, por que deixa de ser plano quando é implementado na escola? Então, eu tenho uma lei, por exemplo, a BNCC, ok, uma base que diz lá, é um plano, ele não tem o poder de chegar na escola, né? Ele tem o poder de dizer, eu quero que se implemente, né? O Estado faz isso. Mas é só quando chega na escola e é só quando a ação do professor, né, faz isso acontecer que a gente tem um currículo implementado. E isso tem a ver com um gráfico que o Sacristã coloca no texto, que eu achei muito bacana. Vocês conseguem ver? Olha lá, ó. Projeto de educação, texto curricular. Isso é, por exemplo, a lei, né? No 1 aqui. Daí eu tenho um currículo interpretado pelos professores e pelos materiais, ou seja, como que esse currículo passa a estar na cabeça do professor, como que essa lei, esse plano institucional passa a estar na cabeça dos professores e passa a estar nos materiais de mediação, como os livros didáticos, por exemplo. Daí tem um terceiro ponto, o currículo realizado em práticas com sujeitos concretos, inseridos num contexto, numa cultura, né? Então, daí, bom, o professor entendeu de uma forma, daí eu vou e
implemento isso, né, como professor junto com os sujeitos. É um outro currículo, né? Os efeitos educacionais que dão na realidade e os efeitos que eu consigo avaliar, por exemplo, em provas. Ou seja, se eu tenho essas dimensões, eu tenho uma diferença entre esse projeto de educação, um plano institucional, e o que chega na escola. E mais do que isso, o que chega na escola e o que chega na cabeça do aluno. Existem muitas mediações que são feitas. Vocês conseguem entender que existem todas essas mediações? Que existem todos esses passos, né? Aí, pelas palavras do sacristão, são 5 etapas, pelo menos, né, de diferenciação, que vão mudando o que é o plano institucional e o que chega no aluno, né? Então, como que a gente deixa do prescrito para o vivido, né? É essa a ideia. Existe um currículo que é prescrito e existe um currículo que é vivido. Às vezes, em algumas escalas se aproxima, e em outras é bastante diferente. Qual o interesse, a Laís coloca, né? Qual o interesse do dominante, né, no que é regulado, né? Na regulamentação da lei, qual é o interesse que está dominante? Ou qual é o interesse de um conhecimento estar na lei? Bom, é que se estiver na lei, mesmo passando por esse processo de 5 etapas aí, existe a possibilidade de chegar em alguma coisa do aprendizado do aluno. Se não, pode não ter nenhuma relação com isso, né? Pode nem ser algo selecionado. É que eu fiquei pensando um currículo numa perspectiva construtivista, como que ele É seria. verdade, tinha esse também, perdão. E eu não respondi a sua, né? Pois é, muito bonito. Faz um balanço, né, de algumas experiências construtivistas e ele parece bem crítico, né, a essa perspectiva. Mas qual é a crítica dele, né? Que se a gente tem toda uma cultura e toda uma estrutura que é muito maior que essa criança, se eu não faço isso em relação com essa coisa que já é bastante ampla, eu também não construo conhecimento. E daí, nesse sentido, eu restringir ao conhecimento da própria criança é reduzir o conhecimento escolar. E daí, a crítica que ele está fazendo textualmente é direito desta criança conhecer essa ciência maior que foi produzida pela humanidade. Ou seja, o que eu acho pode partir da criança, mas tem que chegar em algo maior, né? Você pode partir da brincadeira, mas aonde você quer chegar com a brincadeira? O que você está querendo? Qual é o seu objetivo pedagógico com aquilo? Porque senão você fica patinando e ali a criança fica chovendo no molhado, né? Ela já sabe e pronto. Não vai para lugar nenhum. E daí na avaliação você cobra a mesma coisa, ela faz a mesma coisa, tira 10, olha que maravilha. Mas não agregou nenhum conhecimento para além, né? O conhecimento escolar daí fica pequenininho, né? E ele não pode ficar pequenininho. A escola é o lugar da apropriação desse conhecimento mais amplo, da ciência, né, para a criança. Isso aí, agora sim. Pronto. Então, a gente vai por perguntas. Como a Joyce fez as 2 primeiras, a gente vai dar uma olhadinha e dela fala um pouquinho se ela quiser. Tudo bem, Joyce? Então, eu coloquei essa pergunta com base, assim, no que, a princípio, o que o currículo ele vai abarcar, o que ele regula, que o texto ele fala muito do que o currículo regula, né? Então, eu achei interessante essa parte, ele regula classe, né, que, como eu tinha falado no início, né, ele regula, na primeira série são as crianças de tal idade, elas têm que aprender português, elas têm que aprender tal conteúdo no português, tal conteúdo na matemática. Então, o conteúdo ele acaba abarcando isso também, que é a classe, né, o grau, e também o método, né, que seria como se fosse a didática, a prática escolar no ambiente escolar. Então, são esses 3 termos, classe, grau e método. São os poderes reguladores do currículo. Né, que o autor, ele fala que esse conceito, esse termo currículo, ele era um pouco ausente. Antes de 1983, não se utilizava muito esse termo currículo, né, como nós utilizamos hoje. Então, ele foi muito mais presente na década de 90, quando principalmente foi feita a adoção desse termo
por parte da legislação e das autoridades de educação, que começou a utilizar esse termo para definir o que é feito na área da educação, o que é feito no ambiente escolar. Tudo que agrega o ambiente escolar, o método, os conteúdos, essa divisão de classe, tudo, ele pode ser tudo abarcado nesse termo do currículo, no conceito de currículo. E é interessante, então, né, a resposta Joyce, você pegar uma carona. Que Sim. Isso não era discutido antes. Então, a partir da teoria crítica, Sim. quando as pessoas vão pensando as relações de poder e como isso monta o que a gente aprende na escola, é que passam a ser importantes essas questões. Antes nem isso era pensado, assim, então, tá na escola? Porque tem que estar na escola. A gente está aprendendo isso? Porque tem que aprender isso. Não, mas por quê, né? Então, olha o quanto também a universidade, né, e a teoria e etc., vai olhando para essa prática e tentando modificar essa prática, né? As minhas perguntas são as duas últimas, professor, que além de ensinar e infinitas coisas, abrir a cabeça do aluno, da criança, para outras possibilidades, ajudar assim a formar um pensamento crítico e poder tomar decisões, que está na página 25, aqui, tá bem explicadinho. Eu coloquei só o comecinho para não ficar tão grande. Pergunta, a outra pergunta de múltipla escolha. O currículo é imutável? E universal? Não, o currículo ele pode ser mudado e ele não é universal. Mas também, na página 23, se eu não me engano, fala que a mudança do currículo afeta sujeitos com direitos. E então, assim, tem que ser muito pensado para você mudar. Acho que 3 alunos, eu não sei, mas eu acho que é isso. Aqui, ó, 3 alunos, 23,1% colocou classe, grau e método. Uhum. Certinho. Aí aqui tá 5 alunos, 38%, colocaram 1990. Das obrigações do professor, né, de 92% acertaram, que foi 13 alunos. E das últimas de verdadeiro ou falso, 13 alunos também acertaram. Esses instrumentos também, gente, de Google, formulário Google e etc., são muito legais para a gente usar, né, com as turmas, porque eles já vêm essas tabulações. Então, quando é uma checagem rápida de algum conhecimento, alguma coisa assim, eles são bem, bem úteis. Até para a gente saber o que é que está ainda nebuloso e o que precisa ser esclarecido com os alunos, né? É uma coisa bem legal para a gente pensar.